Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre os treinos livres. Devia ter feito esse vídeo mais cedo? Deveria, mas estou aqui até meio que ali segurando vontade. Será que eu falo de treinos livres? Não costumo falar isso aqui no canal, mas acho que essa temporada está se desenhando para um final e completamente inesperado para quem viu o início do ano. Tudo indicava o Max Verstappen tetracampeão mundial com muita antecedência, mas o jogo virou, né? O carro da Red Bull, né? A carruagem virou abóbora e a gente está vendo aí a McLaren e a Ferrari dominando até agora os treinos, com Charles Leclerc e Lando Norris até agora despontando dos restos, né? Tá um pelotão à parte ali, Norris e Leclerc, com eu considerando Charles Leclerc o grande favorito para a pole. Inclusive, acho que Verstappen deve estar torcendo muito para o Leclerc, né? Não porque assim, a vitória do Leclerc seja boa para ele, até porque dependendo do que acontece, até o próprio Leclerc pode voltar à disputa pelo título, né? Inclusive, né, tem um cálculo, o Leclerc tem que tirar 11,2 pontos por corrida para ter uma chance de alcançar o Verstappen no campeonato, que é muito difícil, mas e até porque a Red Bull está prometendo um grande pacote para os Estados Unidos, vamos ver se é bom ou não, mas assim, a gente está vendo aí que o Leclerc ainda não largou o osso completamente dessa ideia de lutar pelo título, né? Mas assim, o que a gente pode tirar primeiro do treino? Primeiro falando mais das equipes do que só dos pilotos, né? McLaren e Ferrari obviamente são as favoritas, né? São carros que se comportam muito bem nessas condições. Acredito assim que tem bastante equilíbrio em curvas de baixa e reacelerações. A McLaren, ao meu ver, tem mais equilíbrio para tracionar. Eu acho que o contorno de curva da Ferrari acaba sendo melhor, né? Tanto é que assim, o Piastri tinha mais dificuldade de seguir o Leclerc no Azerbaijão do que vice-versa, mas a tração do carro da McLaren é melhor, né? Tipo, o Leclerc até seguia com proximidade, mas na saída de curva, o Piastri ainda conseguia por um bom trecho da reta ou abrir ou manter a vantagem. Quando o Leclerc começava a se puxar no vácuo e no DRS, ele não tinha espaço suficiente para conseguir colocar um carro à frente. Por exemplo, o Pérez, quando ele vai fazer aquela manobra em cima do Leclerc, ele quase colocou um carro à frente de uma maneira que o Leclerc não conseguiu contra o Piastri. E chegou a ter momentos ali que o Piastri saiu daquela curva do terceiro setor, né, a primeira, que aí já é pé embaixo até o final, mais próximo. Só que é diferença, né? Tipo, e também tem aquele negócio do DRS pequenininho que a McLaren tinha, né? Que inclusive foi banido. Mas vamos ver aí o que acontece. Não acho que faz diferença para essa prova, né? Tipo, não há uma pista de longas retas, mas de qualquer jeito, né? Vejo a Ferrari um pouquinho melhor pelo Leclerc. Eu acho que é o mais confiável em classificação. O Sainz ficou mais de 6 décimos atrás do Lando Norris. E a gente teve a surpresa com os carros da Racing Bulls, né? Tsunoda em quarto, Ricciardo em sexto, né? O Piastri ficou em quinto, mais de 7 décimos do Norris. Vamos lembrar que ele está ainda dando suas primeiras tentativas em Singapura, então ainda tem bastante o que melhorar nessa pista o Oscar Piastri. Então vamos ver o quanto que ele vai conseguir evoluir, crescer dentro desse traçado. Mas, obviamente, ele não é o ideal estar tão afastado do Norris. E Tsunoda e Ricciardo, eu acho que é fogo de paia. Eu acho que assim, a Racing Bulls claramente vai estar forçando mais o motor e o carro do que equipes como Mercedes, Red Bull, porque essas estão mais preocupadas em mostrar o seu equilíbrio, procurar o ajuste certeiro do que a Racing Bulls, que já tenta entender o limite do carro de uma vez só, entende? Porque eles não têm meio obrigação de preservar motores. Se tiver que pagar a punição do grid, entende? Dane-se, né? Os carros, tem corrida que eles vão estar lá atrás mesmo, então paga nessas corridas. Então, eu acho que eles estão forçando mais, a mesma coisa para a Williams. Acho difícil eles estarem brigando perto ali de McLaren, Ferrari, mas não dá para descartar que eles possam incomodar a vida de Mercedes e Red Bull. Primeiro pensando na Mercedes, porque melhor tempo ali dentre os 4 carros foi do Russell, né? Ele virou um 31.488, né? Ano passado a Mercedes foi muito forte nessa corrida, mas é uma coisa impressionante como muda a situação. A Mercedes ela tem um carro, ao meu ver, que talvez seja o mais rápido de reta de todos do grid. É assim, pensando nos 4 primeiros carros, né? Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes, sem dúvida é o mais rápido de reta, mas Singapura isso não conta tanto, até porque assim, a Mercedes tem ótima velocidade máxima final, mas essa pista não tem retas superiores a 1 km, né? 3 dos 4 pontos de DRS duram menos de 500 metros, que é muito pouco. Então, e eles são basicamente aferidos desde o início dessas retas. Então, só tem uma reta maior que aquela reta grande, onde é o maior ponto de ultrapassagem da pista, mas
assim, ali não vai fazer tanta diferença. Talvez o setor 1 da Mercedes, né, seja um pouquinho melhor pelo fato de que eles têm essa questão de ser uma parte mais rápida ali do circuito. Talvez o setor 3, mas o setor 2 acaba sendo um grande problema, o que nos leva a Red Bull, porque eu tinha uma expectativa até agora maior. Eu sei que é só treino livre 2, mas não é animador você ver o Max Verstappen na 15ª posição, atrás do Stroll, do Magnussen, do Alonso, do Hülkenberg, entende? Não é o lugar natural do Verstappen. E, assim, o que a gente pode falar da Red Bull, né? Assim, só complementando a Mercedes, o Hamilton não tá bem até agora no fim de semana. Ele não tem classificado bem esse ano até agora, mas, assim, 11º, não estava feliz em nenhum momento com o carro. Agora, falando da Red Bull, você pode olhar o copo meio cheio e o copo vazio. O copo vazio: os pilotos não estão satisfeitos com o carro até agora. Sérgio Pérez reclamou muito do freio, falando que, assim, na simulação de corrida, o freio se comportava diferente a cada curva. Lembrando que a Red Bull teve que trazer freios diferentes porque o primeiro freio, né, que disseram que era o freio assimétrico, acabou que a FIA baniu eles, né? E, assim, o Pérez também falou que não encontrou o equilíbrio ainda, que é um longo dia para amanhã. Mas, assim, pelo menos você pode falar que há mais performance para pegar, que é o que eu falo do copo meio cheio. O Verstappen em 15º é preocupante. Ele falou que não é nem a questão de equilíbrio, mas não conseguiu encontrar a temperatura dos pneus. E, assim, essa é uma pista que você não pode se dar o luxo de classificar mal, né? Porque, por mais que haja 4 zonas de DRS, seja um carro melhor do que esses outros aqui, em ritmo de corrida essa distância fica muito mais manifesta, né? Mas, assim, não dá para você classificar ali lá atrás e achar que isso não vai lhe custar muito tempo, né? O tempo que você vai demorar para superar, supor que isso fosse uma posição de largada, superando Stroll, Magnussen, Alonso, entende? É muito trabalhoso e muitos desses pilotos, sabendo que é uma pista difícil de ultrapassar, vão vender caro. Então, não são zonas de DRS longas, você obviamente vai ter esse tipo de problema. Mas olhando o copo meio cheio, o tempo mais rápido de classificação da Red Bull no ano passado na classificação foi o tempo do Pérez no Q1, que nos Q2 os dois pilotos foram mais lentos, né? Mas, assim, o Pérez no Q1 fez 1 minuto 32,099. Sabe qual foi o tempo do Pérez hoje no TL3? 1 minuto 31,598. Ele foi meio segundo mais rápido do que na classificação do ano passado no TL2. Tem mais ritmo para vir no TL3 e na classificação, certamente. É difícil que ela ficar mais lento, né? Não vou duvidar, mas é difícil. E a questão é, se eles conseguem achar um pouco mais de performance, um pouco mais de equilíbrio, se eles conseguirem ficar um pouco mais confortável com o carro, eu acho que existe um mundo que eles podem se classificar com o pelotão da frente. Eu não vejo que tá, assim, um desastre ainda completo. Tem que ver amanhã se vai se confirmar. Mas, assim, ele pode olhar para o fato de que, com o 8º lugar, desculpa que a luz está tendo um problema com a eletricidade aqui em casa, né? Vai ter que ser assim. Se não for assim, eu não vou conseguir gravar. Mas, assim, se ele pensar que, assim, meu tempo foi 1:31.598. O tempo do Carlos Sainz, que foi o terceiro colocado, foi 1:31.356. 248 milésimos, entende? Né? O 42 não é tanta diferença assim. Então, eu sinceramente penso assim que não tá tão crítico ainda para falar que não vai ter como a Red Bull lutar. Mas, de qualquer maneira, eu vejo assim que há problemas a serem resolvidos e que não é o ideal estar em 8º e 15º, né? Aí, falando do resto, a Williams muito bem com o Albon, o Colapinto estava muito bem, mas não conseguiu acertar uma volta rápida tão boa com os pneus macios, mas vem andando próximo do Albon até agora. A Haas até agora mandando bem, o carro do Hülkenberg até agora bem acertado. Aston Martin, muita insatisfação dos dois pilotos, eles estão falando que o carro está fora de sintonia. A Alpine não vai lutar por muita coisa nesse fim de semana, pelo que diz o desempenho até agora do treino livre. 17º e 18º para Ocon e Gasly. E Zou e Bottas fechando o grid, o que é completamente comum, mas detalhe pro Bottas, porque eu fiz um vídeo xingando ele agora há pouco, né? E assim, naquele vídeo a eletricidade até me ajudou, mas eu acho até que essas luzes piscando ia dar um efeito mais dramático, entende? Vai ficar ruim aqui no vídeo, mas naquele vídeo eu acho que ilustraria mais a minha raiva pelo fato da possibilidade de existir do Bottas ficar na Fórmula 1. Ele tomou 4 décimos do Zou nesse treino livre. Ok, é treino livre, mas ainda assim, eu acho isso feio até em treino livre, né? O Zou é um piloto muito fraco para você ficar levando o tempo dele. E assim, a Sauber vai ter um carro ruim, né? O carro é ruim, não tem por que ficar fazendo muita malabarismo com isso. Os pilotos não estão fazendo nada, entende? É o pior carro do grid, não tem muito que a gente ficar se estendendo nisso. Então assim, a pista que eu gosto, Singapura, muito física, a gente vai ter bastante coisa aí pra gente comentar nesse fim de semana.
eu acho que a gente tem tudo para ter uma corrida bastante movimentada, bastante interessante. Tudo isso para se confirmar, obviamente, com o que vai acontecer na classificação. Isso vai ter muita influência do que vai determinar ali o grid assim, a corrida e os pontos, obviamente, nesse fim de semana que vão valer ouro e podem ser fundamentais para reviver a disputa pelo título de vez, porque 59 pontos ainda é uma margem relativamente segura para o Max. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.